Olá pessoal, já faz um tempo, um bom tempo que eu não faço um vídeo. São muitas coisas que eu gostaria de mostrar. Se fosse mostrar tudo, daria um vídeo por dia de 1 hora cada vídeo. Mas não tem como, tem que ser gradativo. E eu acho que Deus ele organiza na forma que tem que ser, né? E nós temos a Bíblia, ela já é o suficiente para o que Deus quer, né? Sobre o livro de Enoque é um conhecimento a mais, né? Como já mostrei aqui em inúmeras literaturas, né? O livro de Enoque, ele foi sim citado por Judas, né, como escritura sagrada. Na época não tinha um cânon fechado. Ele não seria um fanfarrão, né, de citar tanto de Enoque na sua pequena epístola, de um capítulo só. E na época no caso, o livro dos vigilantes, que é a primeira parte do livro de Enoque, era muito conhecido entre os judeus e os primeiros cristãos. E é um caso que é muito combatido aqui no Brasil, infelizmente, mas graças a Deus, pelas novas pesquisas, novas literaturas, no caso, já está ficando assim impossível de se negar, né, isso. Então vamos devagarzinho, a gente vai mostrando alguma coisa. Eu queria começar mostrando aqui um versículo que é muito combatido pelos inimigos, né, da literatura enóquica. No caso, a Epístola de Judas, justamente isso. Os versículos 6 e 7, que Judas cita aqui um exemplo dos anjos que caíram, né? E tiveram relações com mulheres, por isso estão presos, né? E já houve muitos debates, ainda de vez em quando ocorrem debates sobre isso. Então eu queria trazer aqui, acho que são duas traduções boas, cujos preparadores dessa obra, desse Novo Testamento, no caso, texto bíblico. Eu vou mostrar o Novo Testamento, o outro seria a Bíblia completa. Uma seria o Novo Testamento, que foi publicado pelo Dr. Wilbur Norman Pickering. Eu aconselho que vocês pesquisem sobre o Dr. Wilbur Norman Pickering. Eu vou mostrar aqui para vocês. Procurem pesquisar sobre a família 35, a família de texto do Novo Testamento. Eu não vou aqui tocar no assunto porque é um assunto complexo. Então vale a pena vocês pesquisarem. Pesquisem sobre a família 35, o Novo Testamento grego. Aí vocês vão entender aqui quem é o Dr. Wilbur Pickering, a importância do seu trabalho, né? E ele publicou o Novo Testamento. E o engraçado é que ele colocou como título: O Soberano Criador Já Falou. A autoridade objetiva para a vida. Aqui é a segunda edição. Tradução do Novo Testamento com comentário. A capa do livro é esta. Vocês podem comprar pela Amazon. No caso, eu comprei pela Amazon. Mas você pode entrar no site dele e vocês podem até baixar o texto em PDF. Ele mesmo fala aqui, eu vou mostrar para vocês o texto. Aí vocês olham o endereço. Vocês leem aqui, eu vou ler para vocês. Ele fala assim, né? Aqui está dizendo assim: tanto a tradução como as notas de rodapé são da responsabilidade de Wilbur Norman Pickering. São baseadas na sua edição do texto grego do Novo Testamento, que reproduz a única linha de transmissão significante, tanto antiga como independente, que tem uma forma arquetípica demonstrável para todos os 27 livros. O texto grego que serviu de base para essa tradução
bem como artigos explicativos, podem ser baixados gratuitamente no site, né? Aqui www.prunch, P de pato, R de rato, U de urânio, N de navio, C de cebola, H de hora.com.br. Eu vou ler com um trechinho falando dessa obra. O Dr. Wilbur Norman Pickering é um missionário cristão morando em Brasília, Brasil. Ele é mestre em teologia e doutor em linguística. Dos que trabalham na área da crítica textual do Novo Testamento, ninguém mantém uma posição mais radical quanto à inerrância e autoridade objetiva do texto sagrado. Isto inclui a afirmação de que a exata redação original tem sido preservada através dos séculos até o dia de hoje, e que nós podemos saber qual é. Então eu aconselho que vocês possam comprar esse livro, é barato. Como eu falei, né, eu comprei pela Amazon. Chegou rápido, muito interessante. O livro é sensacional. E eu vou ler aqui, no caso, a Epístola de Judas, os versículos 6 e 7 e a nota de rodapé. Então, Judas vem falando, eu vou começar do versículo 5, é muito importante. Dá a entender demonstra que Judas está falando para um público que conhecia essas verdades, né? Versículo 5, então, vai até o versículo 7. Então, quero fazer-vos lembrar, sendo que vocês já sabem disto, que o Senhor libertou um povo da terra do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Versículo 6. E os anjos que não ficaram dentro de seu próprio domínio, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele mantém presos com correntes eternas, sob a escuridão, para o juízo do grande dia. Aí versículo 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que se entregaram à fornicação e foram atrás de um tipo de carne diferente, de modo semelhante a esses anjos. Foram postas, por exemplo, sofrendo uma punição de fogo eterno. E para não deixar dúvida, eu vou ler o que ele coloca na nota em rodapé, que ele mesmo produziu. Falando dos anjos, ele fala assim: se eles tiveram de abandonar o próprio domínio e domínio para adquirir a capacidade de procriar com mulheres, podemos deduzir que essa decisão foi irrevogável. Eles não podiam voltar atrás. Ele fala também da... Vou continuar aqui. Essa prisão é chamada de Tártaro, em 2 Pedro 2,4. Comparando essa passagem com 1 Pedro 3, 19 a 20, 2 Pedro 2, 4 e 5 e Gênesis 6, 2 a 4. Parece claro que certos seres angelicais coabitaram com mulheres, produzindo uma raça mesclada, que ele chama aqui de Nephilim. Eu discordo, mas é válido a explicação dele. A frase filhos de Deus, em Gênesis 6, 2 e 4, é uma tradução da frase hebraica Bnei Ha-Elohim. Os únicos lugares onde essa frase ocorre são Jó 1,6, 2,1 e 38,7, onde a referência é claramente a seres angelicais de alta patente. Esse crime foi tão hediondo que Deus os encarcerou milênios antes da vitória de Cristo, o que justificaria o procedimento. Foi isso que Jesus foi anunciar, como mencionado em 1 Pedro 3,19. Então vocês veem que ele não resta dúvida a objetividade dele, né? Que os anjos, aqui está claro que o pecado dos anjos foi pecado sexual. Um outro texto também que é muito importante é a Bíblia Sagrada, século 21. Está mostrando reflexo, né, aqui. Acho que todos conhecem. Bíblia Sagrada, século 21.
Aqui ele fala, segunda edição revisada e atualizada, conforme o novo acordo ortográfico, publicado pela Vida Nova. Primeira edição 2008 e segunda edição 2010. Aqui vou ler aqui o prefácio. Após uma extensa revisão, tem um gato que tá chiando aqui, tá tossindo. O prefácio. Após uma extensa revisão e atualização da versão revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, veio a lume uma nova versão bíblica, a Almeida século XXI. Quem assina aqui é o Dr. Russell Shedd. Eu não vou ler o prefácio aqui, mas vou ler mais uns trechos para vocês verem. Assinado pelo Dr. Russell Shedd. É uma Bíblia barata, vale a pena todos comprarem, vale a pena. Aqui eu vou mostrar aqui o que ele só os tópicos. Apresentação da versão Almeida século XXI. Ela fala das características principais, exatidão, tradição, fala sobre a fluência, aspectos distintivos da versão Almeida século XXI, ele traz um monte por exemplo, ajustes de imprecisões da versão antiga, revisão exegética completa a partir da literatura erudita atualizada, tradução do nome de Deus no Antigo Testamento por Senhor, reorganização do texto a partir da sintaxe natural da língua portuguesa, perfil tradicional do vocabulário e da linguagem, eliminação de termos arcaicos, desconhecidos e que caíram em desuso, o não uso de termos de conotação e de eufonia inadequadas ou ambíguas, o não uso de toda e qualquer tradução tendenciosa, acréscimo de notas exegéticas, críticas, técnicas e linguísticas indispensáveis. Aqui traz comparação de passagens na Bíblia Almeida século XXI com outras versões. E aqui eu faço questão de ler aqui a equipe de tradutores, isso é muito importante. Equipe de tradutores e revisores da Bíblia Almeida século XXI. O projeto da Bíblia Almeida século XXI não poderia jamais ser realizado a partir de um esforço solitário. A Bíblia Almeida século XXI é, na verdade, o resultado da colaboração exitosa de algumas das editoras de prestígio entre as casas publicadoras do contexto evangélico brasileiro. A imprensa bíblica brasileira, Juerp, as edições Vida Nova, a editora Agnus e a editora Atos. Com base na parceria feita entre as editoras, o trabalho de tradução e revisão do texto da Bíblia Almeida século XXI, que ficou sob a supervisão de edições Vida Nova, foi desenvolvido por estudiosos e biblistas. O projeto tomou 6 anos de trabalho minucioso de especialistas nas línguas originais, em tradução bíblica e revisão de textos. A equipe diversificada, formada por batistas, presbiterianos, luteranos, menonita, anglicano e assembleiano, reuniu estudiosos com formação especializada e longa experiência nas áreas de Bíblia, hebraico, grego, linguística, exegese e língua portuguesa. Do grupo central de tradutores e revisores da Bíblia Almeida século XXI, tomaram parte, aqui é muito importante, tomaram parte Abraão de Almeida, revisão de estilo, Aldo Menezes, revisão de estilo, Daniel de Oliveira, assistente de revisão exegética, Edna Batista Guimarães, revisão de estilo, Estevão F. Kirchner, revisão exegética do Novo Testamento, João Guimarães, revisão de estilo, Lucília Marques Pereira da Silva, revisão de estilo, Luiz Alberto Teixeira Saião, pastor Saião, coordenador geral,
Márcio Loureiro Redondo, revisão de estilo. Marisa K.A. de Siqueira Lopes, revisão de estilo. Pedro Moura, revisão geral. Robson Malcomes, revisão de estilo final. Tiago de Lima, revisão de estilo. Valdemar Crocker, revisão exegética, o Antigo Testamento. E William Lane, revisão exegética, o Antigo Testamento. Então vocês veem que pelas participantes, né, pela essa equipe, vocês veem que é um trabalho sério. O tão sério que foi esse trabalho. Então eu vou ler aqui nessa tradução a Epístola de Judas, não poderia ser, né? Não poderia deixar de ser. Os versículos 6 e 7 de Epístola de Judas. Aqui fala assim: os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Versículo 7. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidade e relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Aqui fala no versículo 7, literalmente, tendo ido após outra carne. Então eu vou ler novamente. Os anjos que não mantiveram seus domínios, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem confinado em trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. À semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram imoralidades sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, não tem dúvida, né? O texto, o versículo 7 está falando que o pecado dos anjos e de Sodoma e Gomorra foram o mesmo, pecado sexual. Por isso que eu fiz questão de ler toda a equipe de tradutor, os que participaram dessa obra, né? É muito importante isso. Porque sempre tem pessoas que não querem concordar. A pessoa pode não aceitar, não concordar, mas textualmente, linguisticamente, é o que está aqui. Uma Bíblia, acho que eu não me lembro de ter lido a Gênesis 6, de 1 a 4, na Bíblia do Peregrino. Mas eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia do Peregrino, acho que todos conhecem, publicada pela Paulus. Muitos gostam desse texto, dos comentários dela. Então é o capítulo 6 de Gênesis, de 1 a 4, 6 de 1 a 4. Eu vou ler no caso o versículo 1, já resolve. Capítulo 6, pecado, dilúvio. Quando os homens foram se multiplicando sobre a terra e geraram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas, escolheram algumas como esposas e as levaram. Então vocês veem que, como ele colocou aqui, porque o texto hebraico fala Bnei Ha-Elohim, filhos de Deus, e Benot Hadam. Seria literalmente filhas de Adão, no caso humano. Filhas do humano, filhas dos seres humanos. Então aquele como ele subentende-se claramente isso. Ele fala filhas do homem, porque no caso é Adão. Então também fica clara a distinção entre seres angelicais e seres humanos. Filhos de Deus e filhos dos homens. Eu já mostrei para vocês essa Bíblia, a nova publicação da Paulus também. O texto traz filhos de Deus e filhas dos humanos. E por falar nessa Bíblia, a editora Paulinas, ela publicou saiu nesse mês, a nova Bíblia deles, no caso da editora Paulinas, que eles tinham lançado em volumes, o Pentateuco, o Novo Testamento e Salmos. E agora eles publicaram ela num volume só. E eu vou ler aqui
como está o Gênesis 6, de 1 a 4. No caso 1, o versículo 1 já resolve. Quando o ser humano começou a se multiplicar na superfície do solo, nasceram-lhes filhas. No caso 2, né? Versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas do ser humano eram belas. Tomaram, pois, para si algumas mulheres que escolheram dentre todas. Então, não precisa ter muito esforço para entender aqui que há uma clara distinção entre seres angelicais e seres humanos. Infelizmente, não tem como dizer que não, mas tudo bem que a grande maioria isenta de dogmas entende claramente quando fala filhos de Deus e filhos dos homens. É evidente que tem essa distinção entre seres humanos e seres angelicais. Mas, infelizmente, por questão de dogma, né, muitos não querem aceitar que teve essa mistura. E eu vou mostrar aqui para vocês também um outro ponto que causa muita confusão, que vem da Vulgata Latina. É no versículo 4 de Gênesis 6, quando fala de gigantes, que havia gigantes na terra. É um outro erro muito grande, porque o texto hebraico fala que os Néfilim estavam na terra naqueles dias. É uma grande diferença entre havia gigantes naqueles dias e outra coisa é dizer os Néfilim estavam na terra naqueles dias. Olha a diferença que é. Fica claro que é uma coisa estranha que estava na terra naqueles dias. Vou mostrar para vocês aqui. Eu já mostrei uma vez, mas não custa nada mostrar. Isso aqui é de um site que eu peguei. Esqueci o nome do site, mas depois eu vou colocar na nota de rodapé. Vocês podem observar aí. Fala, os Néfilim estavam na terra naqueles dias. Não tem nada de gigantes. E os Néfilim, no meu entendimento, pelo que eu já pesquisei, os Néfilim são os próprios anjos. Inclusive, é interessante que muitos especialistas, né, falam que Néfilim vem da raiz nafal, que quer dizer cair. E se fosse isso realmente taxado, seria os caídos. E caídos de ontem. Então vamos ler assim. Naqueles dias os caídos estavam na terra. Ou então, os caídos estavam na terra naqueles dias. Não tem por onde fugir. Eu, no fundo, acho cômico, né? A dança que se faz em cima disso, né? Inclusive, infelizmente, é muito triste, já fiz vídeo sobre isso, essa infantilidade de dizer que os filhos de Deus eram filhos da linhagem piedosa de Sete. É uma coisa assim assustador. É uma coisa que na verdade tem sua raiz no gnosticismo setiano, onde Sete era tido como, na verdade Jesus é tido como reencarnação de Sete. Já expliquei em vários vídeos aqui, vocês podem buscar nos vídeos. É muito triste isso, muito triste. Ainda tem pastores de renome, teólogos de renome que parece que não pesquisam, né? Uma coisa muito estranha isso. O texto hebraico fala que os filhos de Deus e as filhas de Adão. Quer dizer que os filhos de Sete não eram filhos de Adão? É estranho isso, né? É estranho. Os Benei Ha-Elohim e os Benot Ha-Adam. Se fosse assim, os filhos de Sete seriam filhos de quem? Interessante isso. Vamos dar outra Bíblia também que eu vou aproveitar e ler. É uma Bíblia da Pastoral, edição americana, publicada pela Paulus nos Estados Unidos.
No versículo, capítulo 6 também de Gênesis, quando fala dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, eu vou ler aqui a nota, que eles falam na nota de rodapé. Eles falam assim, aqui nós temos uma crença popular dos israelitas. Na linguagem hebraica, os filhos de Deus significam seres divinos. No início eles eram deuses, mas em Israel se tornaram servos de Deus, servos celestes de Deus. Nessas primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos a tradição de seres celestes no início do mundo, com a queda de muitos, né? Aqui a gente fala entre eles, aqui na nota de rodapé. Vocês podem ler depois, com calma, só parar o vídeo. Eu acho que aqui já bastou. Aqui. Bom, pessoal, outra coisa interessante é a Bíblia Pastoral. Acho que eu esqueci de separar a Bíblia Pastoral em português também, mas acho que eu já li aqui em algum vídeo, já li no vídeo anterior. Já li vários. Então, pessoal, um outro assunto que eu vou começar a abordar aqui, porque o livro de Enoque é um estudo interessante, mas inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E para mim esse é um assunto, claro, para todo cristão, o cristão que não pensa, não espera o arrebatamento, eu acho que não é cristão, sei lá. Está conformado com o mundo, talvez queira ficar por aqui, né? Infelizmente, né? Eu nasci na Assembleia de Deus, já vou fazer 64 anos, nasci lá em lar evangélico. Para mim nunca houve dúvida nenhuma que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que seria o absurdo dos absurdos, né? O povo, a igreja, o corpo de Jesus Cristo, um povo que foi convidado depois da rejeição do povo israelita. Jesus ainda chorou, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis jantar, tal. Todos conhecem essa passagem. Aí tem até a parábola, né? Do rei que mandou chamar, já que o povo principal não quis, então ele mandou chamar todo mundo na rua, tal, quem quiser vir, tal. Aí de repente Deus vai se vingar tanto do povo judeu, infelizmente, é muito triste isso, seguindo as profecias do Antigo Testamento, o dia do Senhor, o temido dia do Senhor. Vocês podem pesquisar. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, trazendo esses versículos. Inclusive, eu gostei muito, eu nunca vi uma pessoa ensinar tão bem sobre o arrebatamento antes da grande tribulação como um professor chamado Nathan Rufino. Eu aconselho demais, eu aconselho muito que vocês assistam os vídeos do professor Nathan Rufino. Ele tem um canal no YouTube. Eu também aconselho, seja membro do canal dele, porque ele foi muito sensível, ele colocou para membros valor mínimo, acho que é R$2 por mês, e você tem acesso a todos os vídeos dele. Ele explica de uma maneira assim espetacular. Eu nunca vi uma pessoa ensinar tão bem quanto ele. E uma coisa que ele aborda, que existe uma... Eu vou falar uma palavra pesada aqui, não sei se eu falaria, não vou dizer. Mas é um entendimento que parece que tomou conta atualmente. As pessoas parecem que estão, principalmente os jovens, parece que estão esperando mais o anticristo do que o próprio Cristo. E outra coisa também que eu acho que infelizmente está acontecendo, de uns anos para cá, muitos anos para cá, parece que os cristãos começaram a melhorar de vida e começaram a se apaixonar pela terra.
e já não tem muita, assim, não tem muita alegria de que Cristo pode chegar a qualquer momento e nos arrebatar. E parece que essas pessoas estão com aqueles olhos da mulher de Ló. Eles estão com pena de deixar essa terra, estão se dando bem, estão enriquecendo, tendo posses. E já parece que o corpo, né, a mente, parece que já está meio, puxa, se Jesus vier, puxa, demora um pouquinho mais para aproveitar mais a terra, né, a minha riqueza, meus bens. Infelizmente, parece que é isso que está acontecendo. E eu estou falando do entendimento chamado pós-tribulacionista, onde eles acham que a igreja, a qual é o corpo de Jesus, pela qual Jesus derramou o seu sangue para nos livrar da ira de Deus, que Deus vai, no caso Deus vai massacrar a terra, juntamente bombardeando o anticristo. E infelizmente Deus vai castigar o povo israelita, infelizmente, é muito triste isso. E esse pessoal achando que a igreja tem que passar pela grande tribulação. Uma coisa que Jesus falou que é uma época que nunca houve e nunca haverá. Olha que até o dilúvio está no meio. Nem o dilúvio chega. Olha que, o grau de punição que haverá na terra. Os homens praticamente serão extintos. E as pessoas, algumas pessoas achando que a igreja vai passar pela grande tribulação. E então, uma questão que é muito delicada, que o pastor Rufino, ele com maestria, ele abordou, inclusive ele publicou um livro, inclusive, também sobre esse assunto. Era um assunto assim muito escondido praticamente, e que não era assim. As primeiras traduções da Bíblia, que foram feitas para o inglês, as primeiras, 1300 e pouco, a de Wycliffe e tal, elas, naquela famosa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, eu vou até ler aqui, que é bom, é sempre bom ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Porque naquela época, devido a perseguições que a igreja vinha sofrendo, alguns tendenciosos se infiltraram na igreja e, se passando por Paulo e outros, né, começaram a espalhar que aquela perseguição já era a grande tribulação, no caso, o dia do Senhor. E começaram a tumultuar a igreja naquela época. Aí o apóstolo Paulo, ele vem confortar os irmãos daquela época, dizendo o seguinte, capítulo 2. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, aqui é um preâmbulo do assunto. Está falando da vinda de Jesus, que ele vai arrebatar, ele não vai pisar na terra, a primeira fase ele vai arrebatar a igreja, é o que está escrito. Nós vamos encontrar Jesus nos ares. Então aqui é um preâmbulo. Aí ele fala assim, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados. Ele está confortando. Não fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor, a grande tribulação, já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, a grande questão aqui é que essa palavra apostasia, aqui ela está transliterada, ela não está traduzida. E tem, assim, na língua portuguesa, ela passou assim, a ser adotada como sendo uma deserção da fé.
que é uma dos termos que ela significa. Só que a palavra apostasia, ela tem várias definições. E nas primeiras traduções da Bíblia, inclusive na Vulgata latina, Jerônimo traduziu essa palavra apostasia com um significado que era comum na época, partida ou retirada. Na Vulgata latina, acho que muitos devem ter Vulgata latina, ele traduziu como dissécio, uma palavra latina que significa partida, retirada, que significa, no caso, a igreja será retirada antes da grande tribulação. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Eu indico muito, torno a falar, assistam os vídeos do professor Nathan Rufino. Ele vai citar, né, no caso aqui, acho que não sei se alguns conhecem, o lexicon grego-inglês, Liddell Scott, vai atrás de definições do que significa a palavra grega apostasia. Tem também a Patristic Lexicon. Depois eu vou mostrar aqui vou mostrar com mais. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tem dicionário também latino, português, latim, inglês. Então eu vou também entrar nessa batalha, porque não é justo, os jovens não convertidos, os jovens são muito afoitos, né? Principalmente eles que acham que não é justo, porque nós somos diferentes, quer dizer que os primeiros cristãos sofreram, foram crucificados, tal, e nós queremos escapar da grande tribulação, porque não conhecem o Antigo Testamento, não sabem o que significa a grande tribulação, o dia do Senhor, onde praticamente a terra será massacrada, todos os poderes do universo serão abalados. É uma coisa incrível. As pessoas não têm conhecimento do que seja isso. Então, depois eu vou fazer um vídeo mostrando as primeiras traduções da Bíblia. Inclusive, eu até imprimi aqui. Eu até brinquei para poder ler com calma, com bastante definição. Eu fiz um tamanho grande. Eu imprimi aqui uma Bíblia de 1552, a de Tyndale. A de Lutero eu não confirmei ainda. A de Erasmus. A Wycliffe, de 1731. Tem a de 1500. Tem a de Genebra, 1583. Todas elas trazem partida, retirada. São duas de Genebra, a de Tyndale. Aqui são algumas. Mas aqui eu imprimi todas praticamente. Estão todas aqui. Tamanho ofício aqui. Depois eu vou riscar nelas, né? Onde está a palavra partida. Vou com calma. Letra gótica, né? Então é ruim de ler. Então eu vou mostrar aqui as primeiras Bíblias, começando com a Vulgata latina, todos trouxeram a palavra apostasia como sendo traduzido como partida, retirada. E não sei, na verdade eu sei por quê. Inclusive o professor Nathan, ele mostra um trabalho feito por um senhor chamado, sobrenome Butala, esqueci o primeiro nome. Inclusive eu baixei essa dissertação dele, ele explicando que a primeira Bíblia a trazer apostasia como deserção da fé foi uma Bíblia católica, a Reims parece.
querendo alfinetar os protestantes que tinham acabado de sair da Igreja Católica. Então eles colocaram a deserção da fé, querendo acusar os protestantes de terem abandonado a verdadeira religião. Então eu vou trazer tudo com calma. Inclusive eu tinha, não sei onde é que eu coloquei aqui, eu coloquei uma Bíblia em português, a edição de 1780, essa Bíblia. Ela foi publicada em 1780, em Lisboa, e por Antônio Pereira de Figueiredo. E aqui seria a Epístola de Tessalonicenses. Eu vou tentar ler, tá? Um português bem arcaico aqui. Ele fala o seguinte, né? O que o grego diz apostasia, verte o intérprete latino dissécio, que quer dizer apartamento, apartar, ou separação. Porque isso mesmo é apostasia. Por isso dizemos apostatar e apóstata, dos que largarão a religião católica. Olha que interessante. Ou a ordem religiosa. Então você percebe que aqui está a ordem, depois que aquela primeira tradução da Bíblia Católica, que deixou de traduzir como partida, colocaram como deserção da fé por causa disso. Querendo alfinetar os protestantes, que eles abandonaram a verdadeira fé, a verdadeira religião, a Igreja Católica. Então depois eu vou fazer um trabalho, mostrar tudo isso aqui com calma, tal, e eu vou mostrar o lexicon Liddell Scott, o Patristic, lexicon Patristic, porque o Liddell Scott ele abrange todo o grego clássico e até o Novo Testamento, até o Koiné. E o patrístico é o que se entendia na época da patrística. Então, assim, é um assunto até muito, muito oportuno, porque nós estamos num período da história muito delicado e as pessoas brincando com isso, achando que é brincadeira. O dia do Senhor, que será uma coisa que não... Se o próprio Jesus falou que nunca houve e nunca haverá um tempo como aquele, as pessoas ficam brincando, achando que inclusive que o sangue dele foi derramado à toa. A igreja jamais passaria pelo juízo de Deus, jamais. Então assim, estou esquecendo alguma coisa de falar aqui, mas isso vai ficar para o vídeo posterior. Por exemplo, já fiz um vídeo aqui falando sobre a tribulação depois, arrebatamento antes da grande tribulação. Então, inclusive citei Enoque. Enoque, na verdade, a Epístola de Judas, quando cita Enoque ali, está falando da vinda de Jesus como juiz, não do arrebatamento. Então, eu já expliquei por cima, depois eu vou tentar melhorar isso, para vocês verem como tudo se encaixa, né? E eu torno a repetir, assistam os vídeos do professor Natan Rufino. Ele ensina com muita propriedade, ele tem uma locução muito boa, ele é divertido e uma voz boa. Ele se dedicou muito nesse assunto, vale a pena mesmo. Eu vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo o canal dele, os vídeos que eu achei muito interessantes sobre a palavra apostasia, que de uma hora para outra na história deixou de ser partida para ser deserção da fé. Uma coisa que eu acho inacreditável, que as pessoas não param para pensar. O apóstolo Paulo, ele chega para apaziguar as pessoas, acalmar as pessoas. Aí esse pessoal pós-tribulacionista,
eles não conseguem entender que o apóstolo Paulo se vocês estivessem certos, os pós, que a igreja vai haver essa, no caso, ainda tem tradução que coloca grande apostasia, grande deserção, rebelião contra Deus, como se o mundo estivesse em paz com Deus. O apóstolo Paulo chegou para acalmar as pessoas. Vamos supor que eles estivessem certos. Uma deserção nunca vista na história de Deus. Quer dizer que em vez de acalmar, ele estaria assustando as pessoas. Quer dizer que, poxa, ele vem me acalmar, mas se vai ter uma grande deserção, quer dizer que a minha família pode correr risco de ser abandonar a Deus. Que espécie de calmaria é essa? Pelo contrário, não há nada a ver uma coisa com outra. Isso aí está apavorando mais ainda as pessoas. O apóstolo Paulo veio acalmar as pessoas. Pessoal, calma. Isso não vai acontecer antes que a igreja saia de cena, que nem aconteceu com Noé, Ló. Foi só eles saírem, estiverem seguros, veio o castigo. É a mesma coisa a igreja. Bom, isso aí vou tentar caprichar num vídeo posterior. Eu não sou bom de falar, mas por isso que eu aconselho. Assistam os vídeos do professor Nathan Rufino. Vale a pena. Eu vou deixar anotado no rodapé. E ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal.